Eu jogo fora meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Eu jogo fora o meu baralho, meu chinelo e a minha navalha e vou trabalhar. Cadê Tereza? Tereza! Dando prosseguimento ao nosso espaço Psicanálise e Arte, nós hoje temos um convidado muito especial, é o artista plástico Tunga. E eu queria agradecer o privilégio de tê-lo aqui conosco hoje, para que nós possamos conhecer um pouco do pensamento dele. Conversando com ele alguns dias atrás, ele fala da importância de ter um espaço onde o artista possa se expressar livremente, sem uma formatação. E aí nós pegamos essa dica do Tunga, mais uma entre muitas que ele já nos deu, para dizer que o Espaço Psicanálise e Arte, a partir de agora, vai se chamar o Espaço é do Artista, e nem poderia ser diferente. Então, vamos, o Espaço é do Artista Tunga. Essa entrevista que a gente vai fazer tem um propósito de capturar um pouco um momento desses. Quer dizer, nada do que será dito aqui será definitivo, né? Eu, pelo menos a minha fala em relação à obra, às coisas que eu faço, ao modo de pensar, são esse instante e não uma coisa que se coloca no lugar ou se coloca como chave daquilo que é a obra. Eu acho que o núcleo central é essa disponibilidade de construir uma obra e a palavra, a fala está nessa obra. Então, que a conversa seja uma ilustração, uma coisa em torno da obra que traz, e espero que traga, né, aberturas de portas naquilo que a obra carrega em si. Você estava me falando, assim, um pouco surpresa de esses últimos dias estar investigando para preparar a entrevista, de ter visto uma certa complexidade, né, de uma profusão de leituras possíveis, de interpretações, de exegeses. E eu concordo, né? Eu acho que o modo que eu tenho de trabalhar e o que me surpreendeu também esses dias, dando uma folhada rápida, de mais uma vez constatar, assim, né, isso acontece frequentemente, né, de uma obra nova iluminar uma obra muito antiga, ou iluminar uma obra do meio e compreender. Eu costumo dizer o seguinte: um artista encerra a sua obra no momento em que ele cessa de ser, né, do que o corpo dele já não está mais aqui para fazer alguma obra. E a rigor ele não encerra a obra, porque a obra começa a funcionar. Do mesmo modo que quando eu faço uma escultura, um desenho, uma performance, o que quer que seja, é um momento de consolidação de um pensamento. Mas até então a gente acha que a gente sabe o que está fazendo. Uma obra aparece, é mostrada, aparece em público, quando ela está pronta, né, digamos assim. Esse pronto significa que eu acredito ter um controle sobre aquilo que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. E no momento que ela realmente fica pronta e aparece em público, ela começa a me ensinar. Ela começa a me ensinar. E no momento que eu faço uma obra seguinte, ela tem uma claridade sobre essa também e ela acorda, acende alguns elementos, alguns raciocínios que estavam ali meio turvos. Então, quer dizer, não me surpreende que haja essa complexidade, porque é exatamente nisso que eu trabalho. Pesquisando o universo Tunga, eu me deparo com a seguinte nomeação: prolegômenos do palíndromo incesto. Ao mesmo tempo que eu levo um susto, essa nomeação não podia ser mais Tunga. Palíndromo você lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. E aí eu queria saber de você o que são os prolegômenos do palíndromo incesto e se você acha que tem alguma associação com as gêmeas chifópagas. Não, você tocou num ponto difícil, porque
esse título, né, que esclarece a estrutura dessa obra, onde ela vai, se refere a como que fosse uma transfusão de um modelo da topologia para a linguagem, né? Ele está indicando essa via de dois lados do incesto. Mas, a bem da verdade, quando eu anunciei esse título, ele ficou um tanto misterioso para mim. E é uma coisa que ainda é latente o significado profundo dele. Eu acho que ele emana significados, ele emana a questão da interioridade e exterioridade como um contínuo. Ele coloca essa ideia desse contínuo, de um espaço contínuo entre o dentro e o fora, e entre o representado e o representante, né? Só isso já falou da psicanálise inteira. Só isso você já... Não, eu acho que são temas que estão na psicanálise, que foram anunciados na psicanálise, e que eu acho que ao longo da construção dessa obra, desaparecem e há um espelhamento, a possibilidade, né, da gente usar os conceitos de uma no outro, de outra em uma, mas não que seja um trabalho psicanalítico, né? A psicanálise tem o seu lugar, e a poesia tem o seu lugar. Então eu acho que toda a poesia é passível de ser pensada através da psicanálise, de instrumentalizar mesmo a psicanálise, bem como a psicanálise instrumentaliza o campo mítico ou o campo poético, né? Então é uma via de dois, é um palíndromo, né? E você passeia pela filosofia, psicanálise, teatro, ciências exatas, biologia. Mas você falou assim no duplo sentido, o sentido lá e cá. O que é esse duplo sentido do incesto? Eu acho que você está me colocando uma pergunta que a obra tem que responder. Quer dizer, o discurso que eu podia fazer, até usando recursos da psicanálise, né, porque a gente está tocando um ponto nevrálgico da construção da psicanálise, seria um discurso poético. E esse discurso poético tem uma veemência muito maior no percurso que você possa fazer no interior dessa obra do que o que eu possa dizer agora. Eu posso ampliar esse campo discursivo sobre essa obra e falar de uma narrativa que está um pouco também na base desse trabalho, desse conjunto de trabalhos que implica o palíndromo incesto. E, no caso, é uma outra obra que é geminal dela, que chama-se Tarde Vos Amei, que tem como uma referência um pequeno texto das Confissões de Santo Agostinho. Tarde Vos Amei é um momento das Confissões de Santo Agostinho em que ele fala da busca da beleza. Ele diz que buscava a beleza fora e a beleza estava dentro. É um texto místico, um texto de uma força poética muito veemente, e que ele fala da interioridade e da exterioridade em relação à fé. A fé é aquilo que, para o Santo Agostinho, é irrevelável, que ele chama de teologia negativa. Você tenta mostrar a existência de Deus através da negação, da impossibilidade, da não existência dele, né? E, enfim, eu estava eu estava embebido com esses textos do Santo Agostinho nessa época, o pensamento do Santo Agostinho, tentando, inclusive, no meu espírito, fazer uma migração daquilo que ele chamava de fé para aquilo que poderia se dizer a evidência estética. E, bom, isso é um pequeno dispositivo mental que muitas vezes você vê alguma coisa à luz de uma outra disciplina, como, por exemplo, eu estou interessado hoje em dia na alma, mais do que outra coisa, nas cosmogonias do segundo século até o quarto século, e evidentemente que a minha percepção da discussão sobre a alma e a matéria, sobre a trindade, sobre, enfim, sobre todas essas cosmogonias, é uma discussão que eu leio a partir do meu ponto de vista e a partir, tentando me informar com o aparato que informa essa leitura. Então, nesse momento, Agostinho, lendo esse texto do Agostinho, me ocorreu uma anedota, que era uma anedota sobre Santo Agostinho, que ele estaria, no momento, refletindo sobre a questão da trindade, que é um mistério da fé, que é como três pode ser um, como um pode ser três, que é um mistério que é anterior à religião cristã, é anterior a Cristo. Enfim, você vai encontrar isso no Timeu, os três deuses, e como os três deuses são um só, enfim. É uma longa discussão, mas diz essa anedota que ele estaria refletindo frente à praia, frente ao mar, sobre essa questão da trindade, da unidade da trindade, e ele se dispersa vendo uma criança brincar à beira do mar. E essa criança fazia um movimento contínuo, e ele chegando perto vê que ela tem um dedal na mão. E ela faz um buraquinho na areia, vai até o bar,
e colhe um pouco da água do mar e despeja nesse buraquinho. E o Augustinho se aproxima e pergunta: o que você está fazendo? Ao que a criança responde: eu estou trazendo toda a água do mar para esse buraquinho. E ele disse: mas isso é uma tarefa insana. Ao que a criança, que evidentemente é uma figura de um anjo, responde para ele: mas insano sois vós, que tenta através da razão, da sua torpe razão, compreender o mistério da Trindade. Então, essa questão da unidade, eu estou partindo, pode partir de qualquer lugar, mas estou pensando nas gêmeas chifópodas, né, que você une elas pelos capilares. E os gêmeos siameses, eles são unidos por qualquer parte do corpo. E você escolhe o capilar. Então, por que o capilar? E a partir daí tem muitos textos seus falando do uno. E a gente está no estado do espelho. Na questão do campo da psicanálise, que é o campo único que eu posso falar alguma coisa, é o estado do espelho, que tem essa unidade, essa nostalgia do uno. Eu queria saber por que você escolhe o uno pelo capilar. E mais, tem um trabalho das gêmeas que não são meninas, que está na casa de uma amiga nossa, inclusive com uma dedicatória, que são umas mulheres com os cabelos longos até os pés, e que entra o cabelo pela vagina, sai pelo ânus, e ela faz um contorno nos cabelos, que é a estrutura do inconsciente, que é unilátero, que é a banda de Mébius, que está na documenta de Cássio, o Inside Out, Upside Down. Então, esses trabalhos, eles vão se passeando um pelo outro. Mas voltando às gêmeas, por que você fala do uno via capilar? No caso das gêmeas é um caso bem específico, é um trabalho dos anos 80 e chifópogas vem do osso tifoide, que é normalmente onde acontece na gestação essa formação, essa malformação, digamos, ou essa formação simplesmente, né, de duas pessoas terem um corpo só, de serem dois e serem um só. E eu comecei a me interessar por esses casos, exatamente por essa questão da identidade, ser um corpo e serem duas mentes pensando, ou seja, dois corpos pensados por duas mentes diferentes, né? E me ocorreu que a ideia mais absurda, a ideia limítrofe disso, era que elas tivessem nascidos com o mesmo cabelo, que é evidentemente biologicamente impossível. E aí o aspecto de paródia, né, que é um pouco inacreditável, um certo humor sobre isso. Mas o que está presente ali continua sendo um só corpo, apesar da fragilidade da conjunção daquilo que as liga. E é uma determinação delas, segundo o texto literário, a ficção que eu construo em torno disso, é uma determinação delas se recusarem a cortar o cabelo, ou seja, a operar essa separação, esse desligamento. Quer dizer, eu já estou dando um indício aí de que essa via é de dois lados e que há uma determinação da consciência. E aí eu vou clicando. Os botões e eu, nós não temos uma boa relação. Os botões da internet e eu, nós não nos entendemos muito bem. Aliás, não nos entendemos nada. Mas eu vou clicando e me deparo com uma coisa fantástica, que é uma voz feminina quase whispering, sussurrando. Até liguei para o Pedro para saber se eu não estava alucinando de novo, porque já, né, eu sou dada a essas coisas. Eu sou dada não, a sua obra me leva a essas coisas. Essa voz diz o seguinte: a razão em si mesma, confundida. O amor tem razão? Razão nenhuma. Depois aparecem carrinhos, animais, sujeitos, chapéus, panelas, e a voz feminina continua: a razão em si mesma confundida, distinto os dois sem divisão alguma. Corações distantes, mas não separados. Falei, caramba. Nossa, o que é isso? O que é isso? Não sei. E aí eu liguei, Pedro, isso é do Tunga, eu pirei de novo. O que é isso? Ele falou, não, acho que é do Tunga, assim, não sei o quê. Está num vídeo? É um vídeo. É um vídeo da Sheila. E eu tentei achar de novo. É um vídeo da Sheila, possivelmente, que a gente com a Sheila... Mas olha só. Falando da Sheila, essas frases são frases que deveriam estar no espaço do inconsciente, porque você bota duas coisas. Primeiro você está fazendo uma construção que tem sujeito, verbo e tal, tem uma ordem cronológica. Mas não tem ordem cronológica, porque eles estão os dois acoplados no uno. Não. É uma poesia no espaço do inconsciente. Como é que é isso? O que é isso? Não, curiosamente é um pouco, eu posso te falar se é bem isso que eu estou me lembrando, porque eu não me lembro do texto de forma alguma, mas eu me lembro da situação, da circunstância do vídeo,
que eu colaborava muito com a Sheila Weckley, que estava sempre presente em exposições ou em performances que eu fazia, ou a gente trabalhava junto mesmo, efetivamente, e ocorreu a ela me dar um gravador para eu fazer comentários enquanto montava obras ou em situações mais diversas. Isso aí, se não me engano, foi em Lyon, que eu estava montando uma obra, e ela me disse assim, diz qualquer coisa. E eu comecei a anunciar a obra no interior da obra no momento de montar a obra. Oh, it's flowing, está fluindo. I rather would remember the instant when them all were just one continente, a continent, just one continent flowing, and then splits, quebrou-se, e agora temos ilhas. They look like islands. Fiz essa improvisação e era realmente, isso correspondia a um discurso de quem está no interior da obra, pensando a obra. Então, é um pouco o que eu dizia no começo dessa entrevista. Tudo aquilo que a gente diz numa entrevista são coisas que cercam o trabalho, mas não são propriamente o trabalho. São, do mesmo modo como eu chamo de instauração, ou aquilo que chamam de performance, normalmente é você exacerbar um ou outro aspecto que você quer que apareça mais numa obra dada. Então você pode colocar agentes, esses agentes podem ser pessoas ou podem ser simplesmente uma circunstância para trazer à tona, para dar a ver um aspecto que pode te parecer mais interessante que se excite naquele momento. Assim, por exemplo, os meninos fazendo a trança para escapar são apenas uma versão daquela estrutura que é a trança. O que é trança? Vamos dizer de uma vez por todas, é um nó de Borromeu desfeito com a completude dele no infinito. Esse infinito está indicado num laçarote de seda. Então a estrutura com que são feitas aquelas tranças, né, que hoje em dia as pessoas gostam, falam, a ordem delas são 3 alças que se interpõem uma a outra, ou seja, casando 2 a 2, e que se segue para encerrar, para ter um fechamento naquele lugar onde o feminino está, onde está a trança, onde está o laçarote. E esse lugar, evidentemente, é indefinido. A trança pode seguir toda a vida até o infinito, ou pode se interromper aqui, ou pode se desfazendo aos poucos. Uma vez que essas pontas dessas alças se unem, você pode formar um nó de Borromeu. Então essa trindade que a trança constitui como uma unidade, a trança o que é? É a primeira forma reflexiva do humano feminino sobre a construção da unidade a partir de 3. A trança surge então como uma expressão, a primeira expressão de abstração que o homem feminino, a mulher, estabelece, dizendo que o que se afirma ao se fazer uma trança é 1, 2, 3, igual a 1. Isso a gente está situando antropologicamente a construção dessa trança. O que eu aporto a isso é dizer 1, 2, 3, igual a 1, e no infinito, aonde mora o feminino, se forma um nó de Borromeu. Essas tranças, então, vinha eu dizendo, cabe exacerbar ou usá-las como modelo através de uma performance ou de um discurso como esse que eu estou fazendo. Esse discurso que eu estou fazendo aporta à percepção daquele objeto estético, aquele objeto plástico, uma outra informação que você pode ver, se você se interessar, ou pode não ver. Pode gostar da trança tal como ela é, ou pode gostar dela sabendo que ela continua a vida inteira até um lugar chamado infinito. Caso você não queira saber disso, você não é obrigado a saber. Caso eu queira que você saiba disso, eu falo, como eu estou falando agora. Ou eu faço uma performance. Eu jogo fora meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Eu jogo fora o meu baralho, meu chinelo e a minha navalha e vou trabalhar.
Teresa, ela passa a ser elaborada não por uma pessoa, não por uma pessoa do sexo feminino, mas por 100, 200 pessoas que, através dessa construção coletiva de transformar inúmeros uns em um, inúmeros dois em dois, inúmeros três em um, usam essa estrutura para fugir do campo cultural e cair no campo real. Teresa! São comentários sobre o trabalho, mas são comentários feitos dentro do campo do trabalho mesmo. A performance, digo, como chamam performance, o desempenho, enfim. Acho que o fazer da arte, pelo menos para mim, do meu modo de ver, e efetivamente para mim, aquilo que aparece em galerias, museus, lugar institucional da arte, é um fragmento daquilo que eu faço. Ou são fragmentos, ou são pontas de iceberg, ou são estalactites, estalagmites de uma gruta que eu construo. Eu poderia afirmar assim, com clareza que hoje quase que 90% da minha atividade, da atividade mesmo do meu estúdio, onde há uma profusão de pessoas colaborando, investigando, trabalhando em direção à construção de obras, que 90% da atividade ali é uma atividade de investigação. Eu chamo aquele lugar onde as obras se constroem de laboratório, bem como eu chamo esse lugar aqui de pensatório. Laboratório porque é onde se elabora, onde se faz o lavor, né? E lavrar esse labor é no sentido de experimentar e chegar, durante esse período de experimentação, a resultados que são instantâneos, momentâneos, e depois se desfazem e se transformam em outros. Em alquimia, a gente diria a coagulação. Há momentos de coagulação que são obras que terminam se completando e que eu disponibilizo ao público, que vão aparecer ao público. Agora, eu acho que a função central da poesia, a função central da arte, não está necessariamente ligado a esse lugar onde a arte acontece institucionalmente. Ela está ligada à experiência da subjetividade, à experiência da multiplicidade da subjetividade, do sujeito, que somos nós, né? Assim, a gente vive em grupos, né? A gente tem uma unidade corpórea, mas enfim, são grupos, nossa unidade é fragmentada, estranhamente fragmentada, e tratamos de dar uma coesão a essa fragmentação. A percepção desse projeto é uma percepção que se funda na modernidade. Na modernidade, a partir da Revolução Francesa, a partir do Sade, e a partir mais claramente de Baudelaire, Rimbaud, enfim, esses fundadores, esses monstros fundadores, tentam mostrar, coisa que aparece muito claramente no cubismo, que a subjetividade é fragmentária. E que se trata, a grande aventura é construir um contínuo, construir uma totalidade a partir desses fragmentos, com todas as antípodas, com todas as oposições que implicam esses fragmentos. Picasso fazia um quadro cubista, uma pintura cubista, onde ele usa os 3 pares de cores complementares, ou seja, cores que não se completam, que brigam entre si, que não se pacificam ao olhar, ao contrário, né? Eles intensificam uma dinâmica do olhar, quer dizer, colocar 3 cores complementares em fragmentos de percepção e construir uma totalidade disso, é a fundação do moderno, é a condição do sujeito na modernidade e na contemporaneidade. Não acho que tenha cessado a modernidade. Acho que essa estrutura continua vigente. Houve mudanças, mas essa mesma estrutura se segue. A questão que eu me coloquei era a questão dessa construção de uma totalidade a partir de fragmentos. E me perguntei se esses fragmentos não eram em si totalidades, se é aquilo que é anunciado na modernidade como metonímico não pode ser substituído pelo metafórico. E a construção da obra é uma grande metáfora construída de metáforas. O que isso muda? Isso muda a condição do estatuto do sujeito face à sua existência fragmentária. É deixar de considerar que a percepção de fragmentos representa um fragmento e não uma totalidade. Você fala disso nesse texto
Lúcio do Nigredo, Sua Sombra, você fala disso, tem uma fala que é isso. Curiosamente, talvez você tenha lido ali, para mim é curioso porque era uma fala muito espontânea, muito pouco elaborada nesse sentido, né? Ou seja, não era uma construção teórica, mas mais bem uma construção poética com uma teoria que embute todo e qualquer poema. A poesia, para mim, a prática poética ou a prática artística é uma prática teórica e toda subjetividade é a teoria de um sujeito possível. Desse modo, você abolha a situação de que um sujeito é um fragmento, um sujeito é uma totalidade. E uma sociedade, uma comunidade é uma totalidade de totalidades. Assim, não somos formiguinhas que temos um corpo único. Não, somos universos que constelam, sabe, num grande cosmos de outros universos. Eu não sei de que época é esse trabalho, porque está tudo misturado aqui, eu fiz isso com a associação. Curiosamente, eu tenho um sistema quase que amnético de passou, eu não consigo mais registrar quanto tempo faz, mas eu sei que Lúcio do Nigredo... A gente está em outro campo, né? Porque é o campo da temporalidade, a gente está falando... eu acho que, enfim, dentro da obra, dentro de toda e qualquer obra de um artista, voltando àquilo que eu dizia, que a obra de um artista tem o seu primeiro encerramento quando ele morre, a obra de qualquer artista constrói uma temporalidade própria. Então, evidentemente, que a história da arte precisa de uma cronologia histórica para situar as coisas, acreditando que determinações culturais, socioculturais, exteriores são o motor que faz gerar o modo de pensar de um poeta, e não são. Assim como a obra de um artista faz translados e funda uma temporalidade própria, que não é uma sucessão no tempo, mas sim conta com verticalidades que ligam pontos completamente não alinhados. Assim também a própria história da arte, quer dizer, a gente vive e inscreve o trabalho que a gente faz numa história da arte que é construída por historiadores da arte, não por artistas. Existe outra história da arte, aquela que é construída por toda e cada obra de arte. Então eu falo frequentemente sobre isso e cito o Artaud, que teria processado Léris, que é um romancista, por plágio. Só que o Léris já estava morto há 50 anos. E para terminar a anedota, eu digo que se eu fosse juiz, eu daria ganho de causa ao Artaud, né? Enfim. Tem uma frase do Freud que essa eu vou deixar para o final, o grande final. Ele fez uma frase que é para você.